Aí. Oi, gente bonita, uma boa noite para todos vocês. Mono Coelho, é isso aí, pessoal. Mas eu, ó, tô quase bom. Tá? A tala já foi, agora é só uma faixa. Na minha idade, né, pessoal, mais uns 15 anos aí, se eu não melhorar, eu vou para baixo da terra. Vamos lá, meu povo. Eu lembro. Olivia, fica bem aí, coração. Fica bem aí, né? Não vamos passar mal durante minha aula, pelo amor de Deus. É isso que tu quer, KBL? Orelhinhas aparecendo. Aí. Ahn, Não, foi aqui, pessoal. Aqui mesmo que eu queria voltar a conversar com vocês. Olha só, turma, ontem eu acabei falando sobre o item e gerou uma dúvida em vocês, estão lembrados? Isso, Priscila, tu, né, ficou com dúvida no item. Deixa eu ver aqui, só para eu conseguir escrever, tá? A gente vai fazer um quadro assim, ó. Eu vou botar em vermelho. Não sei por que eles escolhem esse vermelho aqui, tem um vermelho mais bonito. Vou botar aqui em vermelho palavras paroxítonas. Aí, olha só, a gente tem assim, ó. Exato, exato, cara, exato. A gente tem assim, ó. Agora já começaram a enlouquecer. Tirei print do Serasa. Não? A gente tem assim, palavras como bi, a, gen, cuja sílaba tônica, se a, tudo bem? A gente tem pa, ta, gens. E a sílaba tônica está aqui. Tudo bem? Aí. Agora, então, vamos usar uma. Esse roxo bonito aqui, eu acho que eu não. Oxítona. O que a gente viu sobre as oxítonas? O que a gente viu sobre as oxítonas? Se terminar em "em" e for oxítona, tem que ser tem que ter acento, tudo bem? Então, ó. Também. Também. A batônica está aqui. Parabéns. A batônica está aqui. Tudo bem? Aí vou pegar agora aqui um preto básico para nós. Olha só, a palavra item e a palavra itens. Eu estava explicando ontem para vocês o quê? Que essas palavras não possuem acento. Por quê? Porque a sílaba tônica delas é o i. Portanto, elas são
paroxítona. Itens, item, não levam acento por causa disso. Se fosse item, itens, aí teria acento. Deu para entender agora, Priscila? Fez mais sentido? Foi? Qual a regra da paroxítona de Anderson? É a próxima que a gente vê agora. Aí. Fechamos, então, as oxítonas, pessoal. Se terminar em A e esse último A for forte, leva acento. Maracujá. Se terminar em E e esse E for forte, vai ter acento. Você, filé. Se terminar em O, a mesma coisa. Se terminar em O e esse O for forte, né? Robô, giló, cafundó. Acabei tendo as três que estão ali. Né? Se terminar em em, e esse em final, ou ens, for forte, aí leva acento. Parabéns, também. Agora, então, vamos para onde? Para as oxítonas, evidentemente. Para as paroxítonas. Estão aqui. Então, olha aqui. Vamos voltar aqui um slide. Tá, vou usar o espaço lá de cima. Ó. Tá, esse espaço aqui, ó, para colocar para você alguns casos. Olha só o que acontece. Pessoal. Se a palavra terminar em A e for oxítona, leva acento. Terminar em E e for oxítona, leva acento. Terminar em O e for oxítona, leva acento. Quais são as vogais que faltam aqui? Concorda comigo que faltam o I e o U? Por que o I e o U não estão aqui, turma? Porque quando a palavra termina em I ou em U, ela já é oxítona sem precisar de acento. Por exemplo, como é que vocês fazem para saírem no fim de semana lindos, cheirosos, né, e tal? Eu sei, vocês usam produto Jequiti. Vejam, pessoal, Jequiti não tem acento, tá? E é uma oxítona, não é Jequiti, não é Jequiti, é Jequiti, tá? É que daí Ivone não entra no meu exemplo, Lídia, daí não vou poder usar, tá? Mas, ó, outro exemplo, a palavra jabuti não precisa de acento, ela é oxítona. Paraty, muito bem, Priscila. Tá? O advérbio de lugar, aqui, é oxítona, certo? A mesmíssima coisa vai acontecer com o U, tá? U, ru, pu. A tônica está aqui. Um assunto que a gente não pode falar, né? Por exemplo, o suicídio, né? Ele não é abordado em jornais, por exemplo. A gente pode dizer que esse é um tema tabu, né? Vejam a diferença, pessoal, que existe entre como é que é aquele verso? Para de... ó, para de sorrir, senão te beijo. Ó, beijo. Tá? Se a gente trocar beijo por beijo, muda a sílaba tônica. Beijo, né? Beiço, mesma coisa, né? Paroxítona, beijo. Agora, o docinho feito com a fécula de tapioca, ai, que delícia, saudade eu tenho da Bahia, é o beiju, certo? Como ele termina em U, a tônica fica na última sílaba.
Sim, Júlia, eu não tinha te respondido. Tupi-Guarani. São duas palavras oxítonas, se é essa a tua dúvida, Maria Fernanda. Obrigado, Pérola. Não, pessoal, não posso cantar, senão vocês, com todo o direito que lhes cabe, vão cancelar as matrículas. Infelizmente, eu não tenho dom do canto. Gostaria, admito. Sagu, Matheus, perfeito. Tá? Aí sim, né? Aí eu tô terminado. Pessoal, olha só para vocês entenderem por que eu estou falando desses casos aqui em cima. Ó. Por que eu estou falando desses casos aqui? Porque olha só. Se a palavra é oxítona e termina em U ou em I, ela não leva acento, ela é oxítona sem acento. Tá? O que significa o quê? E se a palavra terminar em I ou em U e for paroxítona, aí a gente vai ter que botar um acento, entendeu? Porque a tendência dela é ser oxítona. De uma maneira geral, pessoal, não sei se eu vou conseguir me fazer entender, tá? Então, qualquer coisa me avise. Mas de uma maneira geral é o seguinte: qualquer palavra que terminar de maneira diferente disso aqui e for paroxítona, vai levar acento. Porque as palavras que terminam diferente disso aqui, elas são oxítonas normalmente. E essa é a regra toda que está aparecendo no próximo slide. Deixa eu só dar uma voltada. Consigo. Alguém me pediu para eu sair da frente e tirar um print. Era dessa tela ou da próxima? Já até estou saindo aqui. Dessa. Obrigado. Acho que foi a Júlia. Então, manda aí o print e me avisa quando eu puder passar para a próxima. Foi, Aí. obrigada, professor. Nada, valeu, Júlia. Então, pessoal, olha só. Como eu disse para vocês, nem olha para as palavras acentuadas ainda, tá? O que eu quero que vocês entendam? Palavras que terminam em i, que terminam em us, que terminam em ão, em an, em ei, em um. Essas palavras todas, pessoal, elas tendem a ser oxítonas se não tiver acento nenhum. Tá? Elas vão ser oxítonas. Se elas forem paroxítonas, não aparece a última linha aí, pessoal. Tá? Depois vou ter que fazer na munheca aqui, tá? Então, assim, como eu disse, palavras como gari, sem acento nenhum, é oxítona. Se a palavra terminar em i e for paroxítona, vai acento. É o que acontece em júri. O que acontece em júri. É o que acontece em ovnis. É o que acontece em biriberi. Oi? Tem uma música de uma banda obscura dos anos 80, chama Perdidos na Selva. O Barão Vermelho gravou essa música, mas ela é originária de uma banda chamada Gangue 90 e as Absurdetes. E aí, em determinado momento, a canção diz o seguinte: a canção diz o seguinte. É o projeto, Maria, tá? Eu sei que eu estou em dívida com vocês, tá? Com slides. Então é para estar. Tá? Mas não está ainda por erro meu, tá? Pessoal aqui. Essa canção que eu dizia, pessoal, ela diz assim: é uma história tipo de amor, duas pessoas que caem do avião e se perdem na selva e tal. E aí a canção diz assim: meu uniforme brim caqui.
não resistiu ao ataque das suas unhas vermelhas. Assim diz a canção. Ó, meu uniforme brim caqui. Caqui é uma cor paroxítona, diferente da fruta caqui, que é oxítona. Deixa eu ver aqui, cadê? Alguém tinha uma dúvida? Eduarda, quando termina em o I é oxítona. Calma, Eduarda. Ó, quando termina em I ou U, ela é oxítona. Gari, tabu, tá? Isso. Aí ela é oxítona. Se for paroxítona, precisa de acento. Essa música que eu falei era de sapecagem, de safadeza. Isso aí mesmo. Então, aí, Eduarda. Então, ó, caqui é uma cor. Algo entre ali o marrom e o laranja e tal. Caqui é a fruta. Tudo bem? Nós temos essas duas palavras, caqui com acento, caqui sem acento. Certo? Táxi, né? Para falar o clássico da Angélica, ou de táxi, você sabe, estava morrendo de saudade. Depois, pessoal, foi o I, né? U. A gente não vai ter uma paroxítona terminada em U, tá? Mas a gente tem paroxítonas terminadas em US, tá? Ó, vírus, humus e, olha só, a gente está falando tanto em sílaba tônica. O que quer dizer sílaba tônica? É a sílaba forte. Quando você aí que está me assistindo vai, por exemplo, na academia lá levantar um peso e tal, tu está fortalecendo o tônus muscular, a força do músculo, tá? Bônus, ônus, todas essas palavras têm acento por essa regra. Perfeito? Depois, pessoal, ão. Palavras que terminam em ão são oxítonas. Coração, pulmão, tá? Purgão, são oxítonas. Mas algumas delas são paroxítonas e a gente vai precisar colocar acento. É o caso de sótão, de acórdão. Só para não deixar escapar, tá, pessoal? Acórdão é quando é um gênero textual do campo jurídico. Então, o juiz, quando vai publicar a decisão dele sobre determinado processo, né, ele precisa publicar isso, e o nome desse texto é o acórdão. Então, quando vocês ouvirem, o juiz publicou o acórdão do processo tal, é isso. Tá? A mesma coisa que órgão. E aí, pessoal, vou dizer uma coisa que é meio legal, meio não legal, tá? A parte não legal é a seguinte: palavras que terminam em ão. Como é que a gente faz o plural? Se tu tiver em dúvida, corre para o dicionário. Um dicionário mediano vai ter indicação gramatical quando, porventura, aquilo ali gera uma dúvida. Tá? Então, assim, pulmão, professor, o plural é pulmões, tá? Campeão, campeões, pão, pães. Então, a gente tem uma variação no plural quando a palavra termina em ão, que pode ser ãos, ães e uns. Como é que vai saber, pessoal? Não tem regra. Ficou na dúvida, vai no dicionário. Tá? Eu, porventura, já indiquei dicionários para vocês? Não? Tá. Então, vou colocar aqui em cima.
Pessoal, o melhor dicionário da nossa... o melhor dicionário da nossa língua, pessoal, é o dicionário OAI, tá? Estou indicando aqui só para descargo de consciência, tá? Ele não existe mais no formato físico, embora eu tenha. E online ele é pago, tá? Então, vocês que são ricos, né, pessoal, interessarem, dá para acessar, tá? Agora, gratuitos, tá? Dicionário Priberan da língua portuguesa, tá? O Priberan, pessoal, é um ótimo dicionário online. Você só tem que cuidar, lá em cima tem uma bandeirinha do Brasil e uma de Portugal. Coloquem na bandeirinha do Brasil, evidentemente, tá? Normalmente já vai estar, porque os aparelhos de vocês são, como vocês sabem, rastreados, tá? Mas só para garantir. Priberan. E... também, Raquel, também. E tem um outro dicionário que é o Caldas Aulete. É um dicionário histórico da nossa língua, tá? Que é muito bom, que está com a curadoria do Evanildo Bechara, tá? Que também é online e também é muito bom. Então, se precisarem de dicionários, tem o Michaelis também, tá? Que é um dicionário. Priscila, o Aurélio, a segunda edição, aquele grandão da capa preta, continua sendo o nosso segundo melhor dicionário, tá? Ele perde apenas para o Ruais, porque o Ruais, quando chegou, ele realmente é um dicionário assim. Inclusive, em Portugal, ele é considerado o melhor dicionário de português, tá? Qual o nome de que, Marcele? Do dicionários? Dicionário Ruais, dicionário Priberan e dicionário Caldas Aulete, tá? Esses últimos dois aqui são online, gratuitos, tal. E aí, se vocês tiverem dúvida, vem lá, certo? Todo um dicionário vai lá. É que o dicionário Barça, pois é, não sei se tem dicionário da Barça. Eu sei que é uma enciclopédia, né? Mas se eles editaram um dicionário, aí eu tô por fora. Tá? Bom, por que eu comecei a falar de tudo isso, pessoal? Deixa eu voltar. Então, assim, ó, quando as palavras que terminam em ão não têm acento, tem só o tio, esse plural é variável, tá? Então, assim, ó, ancião, por exemplo. Tu pode ter o plural anciãos, anciães e anciões. Aldeão pode ser aldeãos, aldeães, aldeões, tá? Essas duas palavras têm três plurais. A maioria das outras não, né? Pão, por exemplo, é só pães ali que a Joana botou, né? Não dá para ser pões, tá? Não dá para ser pães também, tá? Outros só tem um, só o dicionário. Se vocês estiverem na dúvida, vão no dicionário. Agora, a boa notícia. Se a palavra termina em ão e tem acento, essas aqui que eu estou mostrando para vocês, aí o plural é só colocar S no fim, tá? Plural de sótão, sótãos. Plural de acórdão, acórdãos. Plural de órgão, órgãos, tá? Então, se tiver tio e acento, é só colocar o S. Primeiro, Thaís, tá? Primeiro, Thaís.
Olha só, Thaís. Se terminar em EL, tipo pastel e papel, tu tira o L e coloca IS e acento. Papéis, pastéis. Se acabar em U, tipo troféu e chapéu, só coloca S. Troféus, chapéus, tá? E isso vale para sempre, tá? Então, assim, a palavra animal termina em L. Animais. Agora, a palavra degrau termina em U. Degraus. Oi, Thaís. Já me ocorreu de soltar uns cidadãos. Cidadãos, né? A Letícia ali botou. Acho que era isso. Foi, gente. Então, acho que era isso. Tá. Palavras terminadas em E também levam acento se paroxítono. Imã, órfãs, dolma. Certo? Uh, isso. Palavras terminadas em ei, pessoal, tá? Normalmente são oxítonas. Eu pensei, eu encontrei. Palavras que terminam em ei e são paroxítonas, basicamente são ou palavras que vêm de um idioma estrangeiro, é o caso de vôlei, é o caso de pônei, tá? Ou, atenção, nós temos um sufixo formador de adjetivos, que vai aparecer com todas as vogais, tá? Então, é o sufixo ável, ével, ível, óvel, úvel, tá? Sempre que a palavra, que uma palavra que termina com esse sufixo for para o plural, ela cai nessa regra aqui. Então, algo maleável ou coisas maleáveis, tá? Café solúvel, café solúveis. Pessoa incrível, pessoas incríveis, tá? Tolerável, toleráveis, exatamente, tá? Então, sempre que terminar com esse ável, ével, ível, óvel, úvel, que for para o plural, cai nessa regra aqui. Perfeito? Terminação em pessoal. Normalmente são oxítonas. Bebum, comum, budum, bumbum, certo? Quando forem paroxítonas, a gente vai colocar um acento. É o caso de fórum, é o caso de álbuns. Poderíamos aqui ainda colocar quórum, certo? Pessoal, eu tenho uma. Vai, Priscila, ó. Ma, e, a, vez. Oi, Priscila, sem mistério? Uma dúvida? Ah, sim. Vocês estão entendendo todas as palavras que eu estou usando como exemplo? Tem alguma palavra obscura aí, porque eu estou aqui ganhando essa fortuna para vocês me perguntarem, né, pessoal? Estão entendendo? Tá. Sim, esse vez fica junto, Priscila. Exatamente. Tá? Que nem ali no pônei, no vôlei, tudo junto. Então tá, pessoal. Maravilha. Pessoal, final com PS.
Pessoal, são palavras raríssimas, tá? Então, a gente tem ali os grupos musculares, né? Bíceps. Aí sempre tem um aluno genial para dizer, professor, eu sei outra. Tríceps. Tá certo, mas eu não vou colocar, tá? Se eu tivesse, eu até mostrava para vocês, pessoal. Não rola, tá? O professor tem, tá? Mas eu não vou deixar mostrar nessa aula, né? Isso aqui é uma aula família, tá? Então, assim, bíceps, tríceps, quadríceps, todos eles vão entrar. E se não é nome de músculo, isso, Lanai, isso aí. Normalmente vai ser, sei lá, um equipamento cirúrgico, né? Yasmin, periga, né, Yasmin? Periga. Forceps, tá? Que é um instrumento cirúrgico, né? Para ajuda no parto, né, e tal. O forceps, tá? Mas são palavras raríssimas, tá? Pessoal, olha só o que acontece com nossos verbos, por exemplo, no infinitivo. Ó. Entender. Qual é a sílaba tônica? Essa aqui. Por quê? Porque tem R no fim, tá? Escrever. Qual é a sílaba tônica? Essa porque tem R no fim, tá? Outro verbo. Revolver. Revolver, pessoal, significa revirar, vasculhar, remexer, tá? Então serve tanto para eu revolvi os papéis da gaveta, né? Revirei os papéis da gaveta, quanto para terra, por exemplo, revolver a terra para o plantio, certo? Então, revolver oxítona. Mas e se eu não quiser revolver? Se eu quiser o substantivo revólver, aí eu tenho que botar um acento. Oi? Pô, né? Não. Isso aí, Yasmin, revólver, certo? Então, se acabar em R e for paroxítona, vai ter que ter acento. É o caso de cadáver, é o caso de ímpar, é o caso de açúcar, é o caso de... como é que a gente chama alguém que morre por uma causa? É um... Já viram que vai ter uma atenção ali depois. Sem o E no final, né? Mas é isso aí, Augusto. E com acento, né? Vou tentar escrever aqui, pelo menos, para encerrar a aula com esse exemplo da puta. Tá, pessoal? Mártir. Isso, a Joana botou ali o exemplo que eu queria botar aí que eu não consegui. Tá bem? Tá? Hoje tá brabo. Pessoal, eu vou parar por aqui hoje com vocês. Sim, como se fosse uma opção, né? Fechou 9h45. A gente fecha aqui hoje e segue na terça-feira a continuação disso aqui. Por favor, alguém anota e me avisa no início da semana que vem que eu parei nas paroxítonas terminadas em R. Tá bem? Palavrão aqui é sincero. Pessoal, beijo no coração de vocês, pessoal. Boa semana, bom fim de semana, juízo e não façam nada que eu não faria. Tchau, tchau.